Vamos lá, Josias, você já até escreveu também sobre isso, falando justamente sobre o DERIT, suas várias versões e qual é o próximo passo. Essa versão, ela vai ajudar o Brasil a encarar justamente o crime organizado? Não, não vai não. E não dá para considerar como pronta uma versão que o próprio autor admite que está ainda sujeita a ajustes, né? O Derrite, Fabiola, ele foi à Câmara dos Deputados mais ou menos como um PM relapso que invade as favelas, né? Tinha ali um plano original, que era o Guilherme Derrite faria uma incursão rápida no plenário da Câmara, tomaria de assalto ali o projeto do Palácio do Planalto antifacção, forneceria o arsenal para a oposição aniquilar o Lula, evitando que o governo ocupasse ali, ainda que um pequeno espaço, uma nesga do território da segurança pública, e retornaria em triunfo ao comando da Secretaria de Segurança de São Paulo. Isso demandaria, pelo cálculo inicial, uma semana. Em uma semana o Derrite estaria de volta em São Paulo. E deu tudo errado. O Derrite é ex-capitão da Polícia Militar de São Paulo, né? E ele planejou muito mal essa missão que recebeu do presidente da Câmara, Hugo Mota, e do governador Tarcísio de Freitas. Ele agiu mais ou menos como um policial relapso que esboça em cima do joelho essas operações que costumam acontecer nas favelas no Brasil. Depois de invadir o projeto do governo, o Derrite saiu atirando a esmo. Aí ele abateu quem deveria proteger, a Polícia Federal, o bom senso, foi crivado de críticas, recuou. E aí passou a tomar tiro até dos aliados. A facção bolsonarista, o Centrão, os governadores de direita, todo mundo se juntou ao governo, ao Palácio do Planalto, numa orquestração para adiar a votação, esse embate do plenário. E o Tarcísio de Freitas, na linha de tiro, ele se finge de morto. O Hugo Mota adiou a batalha para a semana que vem. Os governadores até pediram mais, que queriam adiar por 30 dias. Mas o Hugo Mota adiou para terça-feira da semana que vem. Agora o Derrite se dedica a alterar a cena da lambança. Ele já produziu 4 relatórios. 4 relatórios. Ele é incapaz de resolver os problemas. Você perguntou, resolve o problema da segurança? Não, é incapaz de resolver os problemas. Mas ele se revela genial na organização da próxima confusão. Então, o Derrite está a caminho do 5º relatório e ainda precisa explicar algumas coisas. Por exemplo, por que ele quer descapitalizar a Polícia Federal? Por que ele quer dificultar o confisco de bens de criminosos? Isso está lá, nessa penúltima versão do relatório do Derrite. Então, Fabiola, é uma lambança como há muito não se via no Congresso Nacional, né? E as digitais do Hugo Mota estão lá, do Tarcísio de Freitas estão lá. O Guilherme Derrite estava cumprindo uma missão. E deu tudo errado. Deu tudo errado. Agora, não dará certo, se for votado na semana que vem, esse texto precário, ainda que com ajustes. Isso não se confunde com solução para a crise da segurança pública no Brasil, Fabiola. E é isso que as pessoas querem, né? A segurança pública, elas querem segurança, não querem estar cercadas por tanta insegurança e medo de todos os lados, na verdade. Bom, 10 horas e 58 minutos, vamos chamar um jurista também para nos ajudar a entender sobre esse projeto, sobre mais essa versão, sobre o que está acontecendo no Brasil. É ele que já está aqui conosco, Pedro Serrano, vou até me levantar para recebê-lo. Olá, bom dia, professor, doutor Serrano, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, uma honra imensa. Bom, vamos começar sobre esse PL, em primeiro lugar. Daqui a pouco a gente volta para falar sobre o INSS, que eu acho super importante, quero muito te ouvir. Mas vamos primeiro falar sobre esse PL. Como é que você está vendo essa discussão, essas várias versões apresentadas pelo Derrite? Essa última, ela realmente traz uma resposta para o combate ao crime organizado no nosso país? Ele parece que incorporou algumas dos desejos da Polícia Federal, até mesmo do governo Lula. O senhor acha que esse projeto está bom? Eu, francamente, acho que melhorou, né? Mas ainda é muito ruim. Ele tem uma mecânica de tratar o assunto que é próprio da nossa tradição,
que eu não sei se é a mais adequada. Quer dizer, você produz um projeto de lei e acha que aquilo vai solucionar todos os problemas, que é uma mágica, ele faz parte da venda para a população de um certo discurso de produção, de atuação, etc. Tal. O que a gente precisa é outra coisa, não basta ver. A legislação hoje vigente no Brasil, vamos ser aqui claros, já é suficiente para estabelecer punição rígida com relação ao crime organizado. Qual o problema? Não se aplica. Quer dizer, você não tem uma política de realização dessa legislação que, vamos dizer, adequada, que seria uma política de uma racionalidade transversal, né? Ou seja, aonde você tivesse elementos repressivos, é óbvio que precisa haver para enfrentar esse tipo de criminalidade, mas também elementos que vão ajudar nas políticas urbanas, elementos que vão ajudar na distribuição de renda, uma política pública em geral, assim, uma política pública em que o Estado se faça presente em vários ambientes da vida, né? É o que geralmente funciona, que nós vimos funcionar em outros países, né? Quando se volta atrás e começa a se verificar o que realmente funcionou num país que reduziu violências, sei lá, Nova York na década de 90, por exemplo, quando você vai fazer as investigações com mais calma e verificar, você vê que tiveram medidas que tiveram efeito por 20 anos, medidas de efeito imediato, medidas de médio efeito, são políticas complexas, né? Agora, o que está, vamos dizer, a pilha, o que está animando as pessoas no Brasil é um discurso demagógico de querer encontrar soluções fáceis. Esse projeto do DERIT, com todo o respeito que merece o seu secretário, né, obviamente, mas o projeto dele é uma tragédia, é um projeto que auxilia as milícias. Eu sei que não é a intenção dele, mas fica até uma impressão de que havia uma disputa ali entre milícia e o crime organizado de outra extração para poder um dominar o outro, mas assim, não havia nenhuma preocupação com segurança pública, se reduzia de fato, na prática, a competência e a possibilidade da Polícia Federal atuar. Sem Polícia Federal não há combate a crime organizado. Se gastou uma energia imensa em torno de um debate, me desculpe, sob o ponto de vista concreto da segurança pública, ridículo, sobre transformar o crime em terrorismo, banalizando a palavra terrorismo. E pior, se banalizava o conceito de terrorismo para incluir a tal das organizações criminosas, ia ser interessantíssimo. 8 de janeiro, por exemplo, estaria incluído como terrorismo numa situação dessa, né? Mas assim, e atribuindo às polícias estaduais a principal competência para investigar. E quando a Polícia Federal tivesse competência para investigar algo, teria que comunicar às polícias estaduais. Quer dizer, para que isso? Quer dizer, obviamente redutora da competência da Polícia Federal, redutora da competência da Polícia Federal a investigar esse tipo de crime. Quer dizer, então isso obviamente atende a interesses que estão ainda meio nebulosos, né? Francamente, o único interesse que não atendia ali era o da segurança pública, era o único que não atendia. Serrano, você toca num ponto que me parece central. Nós estamos diante de um flagelo antigo, né? Você tem um fato qualquer que chama a atenção para a insegurança pública no Brasil. Esse fato foi aquela operação no Rio de Janeiro, que resultou lá em 121 mortos, né? Outra repetição, mais do mesmo, né? Estamos fazendo, a polícia no Rio de Janeiro faz isso há 4 décadas e isso não se confunde com solução para o combate às facções que controlam os terrenos aí de áreas de comunidades pobres, né? E, diante desse episódio, vem a fórmula mágica de modificar a legislação para elevar penas, para criar novos tipos penais, como se isso fosse também funcionar como uma bala de prata, e sabemos todos que não funciona. Aí você diz, a legislação que está aí já dá para combater o crime, né? Diante desse quadro que nós estamos vivendo hoje, você diria que é melhor não aprovar nada e aperfeiçoar o que já existe? Acha que, em algum momento, diante do cenário conflagrado politicamente que a gente vive, vai se atingir o estágio em que se unirão a União e os estados para combater o crime, ou estamos longe disso? Francamente, acho que pode se aprovar o que quiser, porque tem um clima social que exige, né, uma aparência de medida. No Brasil, assim, nós queremos discurso para as coisas, né?
A lei funciona como discurso. Então, tem lá um problema qualquer, surge uma tensão social, a gente responde criando uma lei, como se a lei fosse ser a solução mágica. A realidade, tudo bem criar lei, eu não estou contra, só que, primeiro, tem que ser uma lei para efetivamente combater o crime organizado e não ajudá-lo. Isso é a primeira coisa. Não dá para ser uma lei que vai auxiliar o crime organizado. Oh, legal. Agora a polícia que a gente corrompe aqui é que vai investigar nós. Isso não pode ser. Né? Mas, assim, há como aprovar uma legislação que melhore, que aperfeiçoe, isso é essencial. Só que a gente tem que entender que não termina aí o processo. Né? Não podemos enganar as pessoas. O processo mal começa aí. Né? Você precisa ter uma polícia aparelhada, você precisa ter uma polícia com dinheiro. Né? Num país em que quase metade dos recursos públicos vão para pagar serviço da dívida. Você precisa ter uma polícia com capacidade de agir. O que eu falo que é isso? É com direito penal racionalizado. As pessoas precisam ir a uma delegacia. Eu convido todo mundo aí, vá a uma delegacia. Vai ver como está lá. Quantos inquéritos, quantos boletins de ocorrência. É uma enormidade. Não há ser humano que consiga investigar todos os boletins de ocorrência que chegam numa delegacia. E não dá, é absolutamente impossível contratar metade da população para ser polícia para vigiar a outra metade da população. Não existe isso em lugar nenhum do mundo. Né? Ou seja, o que nós precisamos fazer, toda hora ficamos criando lei de direito penal e vamos irracionalizando, vai ficando irracional. O sujeito tem que cuidar de quem pinta uma parede na rua e tem que cuidar do crime organizado, tudo no mesmo dia. Quer dizer, e isso no meio de outros 300 boletins de ocorrência, 500 boletins de ocorrência. O número de boletins de ocorrência no Brasil e de inquéritos, comparado ao número de delegados, é impossível ser investigado adequadamente. Impossível. Agora, uma das razões é porque o nosso direito penal é irracional. Você cria sanções para tudo. Cada um, e isso eu estou falando de gente de direita, gente de esquerda, cada um quer um tipo penal para chamar de seu. Né? Eu resolvo fazer uma luta social qualquer pelos catadores de lata. Os catadores de lata querem uma lei penal para punir quem é que for. As mulheres querem uma lei penal para punir, os homens querem uma lei penal para punir. Quer dizer, todo mundo quer uma lei penal para punir algo, sem pensar se isso é executável, se isso tem razoabilidade. Não se faz uma análise do direito penal como um todo, como racionalidade. Nós não temos ainda medidas de medição de política pública. Medir se essa lei que vai entrar em vigor agora, nós não temos ainda uma gente dedicada a medir se essa lei foi eficaz, não foi, se ela atingiu seus objetivos, etc. E, principalmente, só o direito penal não resolve. É a ilusão das pessoas. É uma imensa ilusão. Né? Você pode... São centenas de pesquisas feitas no mundo que apontam que você aumentar, às vezes, a intensidade de uma pena reduz muito pouco ou não reduz a criminalidade. Reduzir a criminalidade é algo complexo. Né? É que hoje em dia parece que a forma como a política se estabeleceu no mundo, nesse mecanismo de comunicação rápido que nós temos aqui, você precisa caber numa frase, algo de impacto, que é os afetos das pessoas, para ocasionar algum tipo de reação e você ter visibilidade. Né? Só que isso aí não cabe numa frase, isso tem que ser uma política complexa, envolve várias áreas da vida, várias áreas da atuação do Estado. Então, tudo isso que nós estamos vendo, para mim, é um circo cheio de som e de fúria que nada significa. Quer dizer, a realidade é que vai tudo continuar como está.